Olá, alunos da Escola Estadual Virgília Rodrigues. Aqui é o professor Will com mais uma aula de artes para vocês. Pessoal, essa é praticamente a nossa última aula do segundo bimestre. Nós vamos abordar o tema do teatro dentro do tema, né, Intervenção em Arte e Projetos Poéticos na Escola. E assim chegamos ao fim aí do caderno do aluno. É, Na próxima semana eu vou mandar a autoavaliação e depois será a recuperação para quem precisar. Por isso que é importante vocês mandarem as atividades que eu pedi aí ao longo do bimestre, para não ter que ficar fazendo recuperação, tá bom? Bom, então é isso. Vamos ver então agora o PowerPoint aí sobre o teatro. Primeiro, o caderno do aluno, página 103, né? Ele traz sempre essa sondagem. Aqui, dessa vez, ele quer saber o que você, aluno, sabe sobre teatro pós-dramático, intervenção cênica, performance, happening e a quarta parede. Né? Então, ele traz aqui um guia para você responder. Né? Você já ouviu falar ou estudou algo sobre teatro pós-dramático? Né? Você já participou de alguma performance? Conheceu algum artista performático? Você tem ideia do que é um happening? A diferença entre performance e happening? O que você imagina que seja uma intervenção cênica? Em que condições e lugares ela pode ocorrer? O que é a quarta parede no espetáculo de teatro? Quando acontece o rompimento da quarta parede durante a apresentação de um espetáculo teatral? Né? Então são coisas ligadas aqui, temos ligado ao teatro, né? E o desdobramento do teatro, outras linguagens artísticas que surgiram a partir do teatro, né? Que é o caso da intervenção cênica, da performance, do rapping. E a quarta parede, que é um termo utilizado no teatro há muito tempo, eu vou explicar para você já já o que é. Na atividade 2 é uma apreciação, né? Aqui ele coloca duas imagens, que é para a gente começar a pensar sobre esse teatro pós-dramático, né? Essa aqui, ó, veja, características. São artistas, eles estão muito mais altos do que o público, dá para perceber, então provavelmente eles estão em cima de um tablado ou perna de pau. E eles estão na rua, então a apresentação na rua, não é uma apresentação no teatro convencional, né? E aqui, ó, já é uma atriz, né? Com figurino e tudo mais também, uma atitude performática, né? Parece aí uma grega. Então, olha só, intervenção. Nem apresentação, nem representação. Intervenção, a palavra assim grifada traz dentro de si a ideia de invenção, ou seja, intervenção cênica como tática de intervenção exercida no ambiente escolar. Bom, aqui ele está direcionando para o ambiente escolar, né? Mas é qualquer ambiente que não seja o próprio teatro, né? Um lugar que não é o teatro, você vai estar fazendo intervenção. O teatro pós-dramático não é apresentação nem representação, pois é o oposto de um teatro dramático, teatro interpretativo baseado no discurso oratório dos atores e no texto literário como fator predominante. O teatro pós-dramático se faz de sinestesias, performances e diálogos entre as linguagens da arte, gerando novas possibilidades poéticas e dramatúrgicas. Por assim ser, o teatro pós-dramático é mais experimental, sem a preocupação com uma narrativa linear, com começo, meio e fim. Juntam-se a essas características a transgressão dos gêneros, a negação da fábula, a presença no lugar da representação, a recusa da síntese em troca da busca de uma densidade em momentos intensos, entre outros aspectos. O que quer dizer isso, né? Primeiro, vamos aqui, ó. Aqui a gente observa que tem uma apresentação no meio de uma praça, né? Os artistas chegaram, colocaram os objetos deles, definiram um espaço cênico, que é esse círculo. O público ficou em volta. Então, não é um lugar comum de apresentação de teatro, né? Não é um teatro. Então, o teatro, o espaço teatral, o prédio teatral é o lugar da representação teatral. Se você faz o teatro dentro do teatro, não é uma intervenção cênica, não é uma intervenção urbana. Agora, quando você leva para a rua, sim, você está interferindo no dia a dia, na paisagem, no cotidiano das pessoas. Por isso que é chamado de intervenção artística, né? Ele difere do teatro tradicional, do teatro feito dentro do teatro, justamente por isso. Veja, aqui caracteriza um palco que a gente chama de arena, ou seja, os atores estão cercados de público por todos os lados, né?
Aqui já a representação do teatro italiano, que é o teatro que a gente mais conhece, né? Como é que ele funciona? Aqui onde está a audiência, aqui é o público, né? Então as cadeiras do público ficam desse lado de cá. Você tem o palco, que geralmente é mais alto do que as cadeiras aqui, os atores ficam mais elevados, né? E você tem a caixa cênica, que são essas três paredes aqui, atrás dos atores. E na frente, que é justamente a boca de cena, como se chama no teatro, é a chamada quarta parede. Ou seja, houve uma época que os artistas interpretavam aqui, ignorando o público, ou seja, eles faziam a representação como se não tivesse ninguém vendo. É como a gente vê na televisão, nos filmes que são realistas, né? Eles fazem isso, eles fazem um filme dele lá como se não tivesse ninguém assistindo. Essa é a ideia da quarta parede. É chamada de quarta parede justamente por isso. Ó, tem uma, duas, três paredes que formam o palco e a quarta parede ela é vazada para a plateia poder enxergar o que está acontecendo lá, né? Essa outra imagem aqui, a gente pode também entender ela como um happening ou até como uma performance. Porque o happening e a performance são muito próximos um do outro. Né? Happening é um acontecimento. Basicamente, o happening você faz uma vez e não repete mais aquela história. Só faz uma vez. Vai lá, faz, foi embora, acabou. Se for fazer outro, vai bolar outro tema, outros esquemas, né? Outra encenação. Já a performance não. A performance você pode repetir várias vezes. Um exemplo de performance aí são esses estátuas vivas, né, que ficam na cidade. É uma performance. Vamos falar um pouco sobre o teatro dramático e o teatro pós-dramático. Primeiro, o teatro dramático. O teatro dramático ele surge com a história do teatro ocidental, ou seja, na Grécia clássica, né? Século III a.C. para trás. O século VI a.C. foi o auge do teatro grego. E o Aristóteles ele viveu no século IV a.C. O Aristóteles foi um filósofo, um dos três grandes filósofos lá da Grécia Antiga, né? E ele estudou o teatro, a tragédia, e escreveu esse livro chamado Poética. Acontece que esse livro Poética nada mais é do que um roteiro, digamos assim, de como escrever uma peça perfeita. Ele pega a peça chamada Édipo Rei como exemplo de tragédia mais perfeita que existe. E a partir daí, então, ele vai estabelecendo, olha, você tem que fazer assim, tem que ter um começo, meio e fim. A hora que chega mais ou menos no meio, a curva dramática, que é o auge da peça, tem que acontecer para depois resolver a peça. Então, é uma peça que cada cena seguinte depende da cena anterior. Ela é encadeada, né? Então, você depende de uma cena para realizar a outra. E esse teatro dramático, ou chamado aristotélico, porque o Aristóteles quem define isso em sua poética, ele é estudado durante séculos. Né? Inclusive, aqui, quando chega na virada do século XIX para o século XX, esse estudioso de teatro, Konstantin Stanislavski, ele foi um grande diretor teatral, um grande pesquisador, que pegou essa poética do Aristóteles, né, destrinchou e criou um modo de fazer teatro que a gente chama de teatro naturalista, teatro realista, que é principalmente o teatro responsável por essa quarta parede, né, esse teatro dentro do teatro, o palco italiano, que tem um palco e uma plateia. Escurece a plateia, acende a luz no palco e a ilusão acontece. E é justamente essa questão da ilusão. O Brecht, quando chega aqui, ó, ele é de 1889 e morre em 1956. Principalmente antes da Segunda Guerra Mundial, ele vai estar produzindo muito. Na Rússia houve em 1917 a Revolução Bolchevista, os comunistas, né? E ele se alia aos comunistas e começa a escrever peças que ele queria conscientizar os operários, o povo, para a causa operária. Né? Uma coisa do comunismo da época, né? E aí ele criou o teatro épico. E o teatro épico chega no Brasil nos anos 60, né? O Brecht, ele já cria um teatro que não tem essa estrutura dramática do Aristóteles. Aliás, ele já se coloca oposto ao Aristóteles, porque ele diz que esse teatro aristotélico, ele serve para convencer as plateias de uma ideologia. Então aqui a burguesia se apropria desse método de Stanislavski e vai criar peças de teatro que dizem
coisas legais para a burguesia, o povão não. E o Brecht vai no povão. Então eles vão romper com essa estrutura do teatro dramático. E como que eles vão romper? Se o teatro dramático ele exige uma cena encadeada na outra, que uma cena é consequência da outra, esse auge dramático, né? A construção da história até chegar nesse auge dramático, aqui não, o Brecht ele vai fazer uma colagem de cenas. Essas cenas não precisam necessariamente ser consequência da anterior. A gente costuma dizer que é como um mosaico de cenas, um mosaico teatral. Então aqui a gente acaba conquistando mais liberdade de expressão, né? Você pode colocar suas ideias mais livremente no palco. Então, basicamente, essa é a diferença entre o teatro dramático, aristotélico, e o teatro pós-dramático, não aristotélico, né? É a forma da dramaturgia. Essa dramaturgia, hoje em dia, ela é bem livre, bem solta, você pode criar uma dramaturgia do jeito que você quiser. Não existe uma regra que te obrigue a fazer desse ou daquele jeito. Agora, pessoal, vamos ver aí um vídeo, né, de um grupo de teatro aqui em São Paulo, que fez uma intervenção teatral no centro da cidade. Em frente ao Teatro Olido, no Centrão, as atrizes estão com tudo pronto para receber os espectadores. A gente tem aqui tudo que na caminhada a gente vai usar. MP3, aguinhas, caderno, capas, mas isso tudo é um segredo. Bom, já percebeu, né? A intervenção que se chama Aqui Fora é uma surpresa. Depois de comprar o ingresso, o espectador é levado a um tradicional restaurante de Sampa, ali bem pertinho, para ter as primeiras informações. A gente precisa estar muito acordado. Depois do cafezinho, é hora de ir para a rua, no caso, o calçadão da Avenida São João. Colocar as capas e sincronizar o equipamento de som. Todos prontos? E o que será que eles vão ouvir? A partir deste momento, você não está mais sozinho. A gente trabalha com entrevistas, depoimentos que a gente recolheu. Eu me lembro quando eu era moleque e o vento batia na minha cara e era muito bom. Com a linha de um repórter ficcional. Aproximando da Avenida São João, a cidade, o centro da cidade de São Paulo. E com instruções de jogo, que fazem com que a pessoa saiba mais ou menos o que fazer ao longo da intervenção. Preste atenção à capa amarela à sua frente. A gente chama bastante atenção com as capas amarelas, um grupo de 20 pessoas. Preste atenção à capa amarela ao seu lado. É algum protesto pro meio ambiente? Isso é uma espécie de teatro, né? Já acharam que a gente era fiscalização ou uma nova polícia? Acharam que a gente era uma seita religiosa? Enviamos esta mensagem ao cosmos, das 200 milhões de estrelas da Via Láctea. Cada lugar, pela sua arquitetura, pela sua dinâmica de pessoas, causa sensações. Em meio a diversos prédios abandonados aqui, no início da São João, do calçadão da São João, mais de 15 andares de salas comerciais absolutamente vazias. A gente entrega ao público uma mensagem para que através dessa mensagem ele interaja com possíveis interrupções de outras pessoas. No final, o balanço é super positivo. Tá tão legal você andar pela cidade de uma forma diferente, você olhar para as coisas. Tem momentos mágicos, assim, que são indescritíveis, que são transformadores. Voltando ao caderno do aluno, aqui seria uma atividade 3, ação expressiva 1, que nós, depois vai ser a atividade, mas eu vou adaptar. Então vejam no final dessa videoaula como que vai ser mais simples do que está aqui. Mas basicamente seria um trabalho feito lá na escola, né, em grupo, onde cada grupo escolheria uma temática, né, ligada a uma temática social, né. Geralmente elas são ligadas a uma temática social. Depois você poderia utilizar algumas linguagens, além do teatro, dança, música, pintura, enfim, qualquer uma delas. E escolher o espaço onde ela vai fazer, né? E se precisar, figurino, cenário, também teria que fazer. Ou então fazer um happening, né? Lá na escola mesmo, também seguindo os mesmos passos aqui, ó. Escolha um tema social, né? Depois elabora um roteiro das ações, vai ensaiar.
e se precisar de material você faz, né? Mas nós não vamos fazer isso, nós estamos na escola, não dá para fazer, né? Então eu vou adaptar, tá bom? Vamos adiante. Atividade 4, ação expressiva 2. Para realizar um trabalho em grupo, traga para a sala materiais como caixa de papelão, tesoura, materiais, né? Sucata, o que tiver, né? Geralmente essas coisas eu tenho na escola, eu levaria, mas como é atividade prática lá, não vai dar para fazer, né? Aqui a ideia seria confeccionar uma maquete, né, evidenciando a quarta parede. Eu já mostrei para vocês ali um desenho do que é, acho que já ficou claro, né? Não vou pedir maquete para vocês, exige muito material, né? Não dá para sair aí na pandemia, e demora muito para fazer isso também, tem outra coisa mais interessante. E aqui agora, a atividade da semana. Pessoal, a atividade está simplificada, tá? É a atividade 3, ação expressiva 1 do caderno do aluno, mas eu simplifiquei. Agora você só vai fazer uma pesquisa na internet, né, no YouTube, de performance ou happening, atentando para essas 3 características aqui, ó, que eu gostaria que vocês observassem, né? Primeiro, se tem a presença da linguagem teatral junto com outras linguagens artísticas, dança, música, artes plásticas, cinema, fotografia, seja qualquer uma, tá? Ela tem que ter uma temática social, né? Pode ser meio ambiente, mas também bullying, gravidez na adolescência, setembro amarelo, prevenção ao suicídio, coisas que são importantes aí para vocês adolescentes, né? Que seja realizado em espaços não convencionais, ou seja, uma peça de teatro dentro do teatro não vale, tá? Tem que ser rua, praça, dentro da escola, estação de metrô, lugares assim, tá bom? O que eu vou querer é que vocês só me anexem o link do YouTube no Classroom e façam um comentário por que você escolheu essa ou aquela performance, ou essa ou aquele happening. Só isso, poste no Classroom. Atividade simples, é só me mandar o link aí do YouTube com comentário, tá bom? Na semana que vem, autoavaliação e depois recuperação. A recuperação a gente vai avisar quem ficou, quem não ficou, né? Poste as coisas aí, ó, ainda dá tempo, para você não ter que ficar de recuperação, né? E a recuperação é mais intenso, é muito conteúdo para pouco tempo, né? Basicamente, a pessoa que ficar de recuperação vai ter que ver tudo isso que a gente viu no bimestre inteiro. Bom, pessoal, é isso aí. Estamos encerrando então as atividades do segundo bimestre, acompanhamos o caderno do aluno. Espero que tenham gostado das atividades, né? Como eu disse, não complique a vida de vocês, façam simples e mande para mim, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.